Bem-vindos ao canal Um Tico, onde vamos compartilhar um tiquinho da nossa crítica sobre a série Invasão Secreta. Alerta de spoiler! Se você não quer spoiler da história, saia deste vídeo e veja outro conteúdo do nosso canal. Antes de mais nada, já deixe seu joinha e clique em se inscrever para não perder conteúdos como este. Vamos lá! Bem, isso aconteceu. Me diga se você já ouviu isso antes. O universo cinematográfico Marvel é completo e bem amarrado. Mas você já percebeu que existe algo de errado com o MCU? Pode parecer um refrão repetido, eu sei. Mas, meu caro amigo, é triste, porém real. Quando vimos Nick Fury revelando-se como um Skrull, a sensação não é das melhores. A série Invasão Secreta, a mais recente produção na crescente lista de produções do MCU, que foram lançados no Disney Plus ao longo dos últimos 2 anos, é um desperdício de recursos financeiros e talento artístico. Se você optar por ignorá-la, não vai se arrepender. E a julgar pelo declínio nos números de audiência, parece que muitos de vocês fizeram exatamente isso. Parece que aqueles que assistiram também se arrependeram. Invasão Secreta se tornou um daqueles raros momentos, onde todos concordam em odiar a mesma coisa. Parece que não há nenhum defensor desta série, pois está sendo universalmente ridicularizada, e com razão. Ela se junta a produções como Peter Pan e Velma, onde a mídia reuniu espectadores de diversas visões políticas, que concordam sobre o quão terrível é o resultado. Mas se você achou algo positivo em Invasão Secreta, deixe aqui nos comentários. O que aconteceu aqui? O diretor recorre a uma tática que está se tornando um padrão da Disney: culpar os fãs por elevarem as expectativas lá no alto. A série falha em quase todos os níveis, exceto pela atuação dos atores, que dão tudo de si, fazendo o que podem com o que lhes é dado. Há vários momentos com Samuel L. Jackson, onde ele tem aquele velho charme Nick Fury de ser, com seus toques de Sam, que trazem um sorriso ocasional nos lábios. E como a maioria das produções da Marvel, o elenco de apoio é de alta qualidade, mas é o conceito do roteiro e a execução que falha absolutamente. Cada passo apenas torna a coisa toda triste de se assistir. A própria premissa da série é completamente confusa desde o início. Deveria ser um thriller de espionagem, mas não há nenhum momento excitante nesse tedioso show. A invasão era originalmente um evento crossover nas histórias em quadrinhos da Marvel, e a série desperdiça todos os aspectos disso. A saga que é tão memorável e empolgante. O conflito que move a história também ignora muitos cenários e locais de filmes anteriores da Marvel. E tudo isso é terrivelmente executado com um roteiro que diz tudo o que está prestes a acontecer antes que qualquer tensão potencial possa ser construída. As motivações dos personagens também são sem sentido, e a edição e os efeitos visuais farão você se constranger. O MCU nunca superará o momento patético Drax. Pobre Emilia Clarke. O conceito, uma tentativa que não deu certo. Imagina que você está brincando de construir um castelo de areia, mas ele fica meio estranho e não fica tão legal como você queria. Parece que a série ia ser bem emocionante, tipo um daqueles filmes de espiões, mas não conseguiu fazer isso direito. Quando começou, a gente já sabia o que ia acontecer, e isso deixou a história meio sem graça. A ideia era que a invasão traria de volta a genialidade, por assim dizer, que vimos em Capitão América, o Soldado Invernal, que ainda é um dos pontos mais altos do universo cinematográfico Marvel, MCU. E honestamente, é apenas um filme excelente de maneira geral. O Soldado Invernal era um filme de espionagem rápido, inspirado em muitos aspectos dos filmes de Jason Bourne, mantendo o público cativado, mesmo que envolvesse personagens com superpoderes, e mantendo-os em suspense. No segundo capítulo, o governo, e em particular a S.H.I.E.L.D., foi infiltrado pela Hydra, alimentando a paranoia e mantendo o Capitão América e o público questionando as identidades envolvidas na conspiração. A Invasão Secreta foi exatamente anunciada e comercializada dessa maneira. Um emocionante thriller de espionagem cheio de paranoia e reviravoltas nas expectativas. Quem seriam os Skrulls, aliados ou inimigos, dada a situação após Capitã Marvel e a crescente desconfiança entre humanos e Skrulls? O objetivo era um programa repleto de mistério, intriga e revelações. Até o conceito é um reflexo invertido do Soldado Invernal.
Em vez de a Hydra tendo infiltrado todos os níveis do governo e círculos próximos ao Capitão América, são os Skrulls que se infiltram em posições de influência, próximos de Nick Fury e outros humanos. Apesar da decadência do MCU desde o início da fase 4, com algumas exceções notáveis, eu ainda estava disposta a dar uma chance a este Nick Fury, especialmente na interpretação de Samuel Jackson, um personagem querido, e retornando nos elementos que funcionaram em O Soldado Invernal. Eu estava definitivamente inclinado a experimentar isso, independentemente da configuração, mas ele falhou miseravelmente em entregar até mesmo os aspectos mais básicos de um thriller de espionagem, deixando o público sem surpresas. Na verdade, nem sequer tentou reproduzir alguns dos melhores momentos do Soldado Invernal, onde Steve Rogers estava desvendando segredos e enfrentando revelações impactantes. As interações entre personagens eram carregadas de diálogos tensos e as cenas de ação trouxeram à memória a luta no elevador e o confronto de faca e escudo entre Capitão América e Bucky. Nenhum desses momentos teriam tido tanto impacto se não tivessem sido habilmente construídos pelo roteiro e desenvolvimento de personagens. Invasão Secreta falha miseravelmente nesse aspecto. Ao invés de criar tensão, revela completamente o que está por vir antes mesmo de uma cena começar. O programa não consegue nem começar a subverter expectativas, porque a intenção por trás das ações de um personagem é explicitamente mostrada ou dita, tornando suas motivações previsíveis e sem graça, em vez de manter o público adivinhando. Quem é Skrull e quem não é revelado quase imediatamente, minando qualquer sensação de mistério e suspeita. A abordagem para contar uma história misteriosa é frustrantemente óbvia, e eles perdem oportunidades importantes, como na cena de abertura do episódio 1. A identidade do Skrull é revelada de imediato, antes mesmo do personagem de Martin Freeman interagir com outros na cena. Isso poderia ter sido uma sequência emocionante, cheia de tensão, se a identidade do Skrull não tivesse sido delineada desde o início. A construção do suspense foi prejudicada, e isso se repete ao longo da série. A sugestão de nuances e subtextos parece ser deliberadamente evitada, já que esse tipo de profundidade é difícil de alcançar. Em vez disso, eles optaram por uma abordagem apressada, tentando agradar o maior número possível de espectadores, contando com cenas de ação visualmente impressionantes e uma paleta de cores sombria para evocar a sensação de um autêntico thriller de espionagem. O programa não permite que o público adivinhe quem é quem, mesmo quando se trata de líderes de Estado. Nos primeiros episódios, há uma cena em que os personagens poderosos da trama se reúnem, aparentemente líderes da vilania, e revelam-se Skrulls. Esse momento, que deveria ser um choque, perde sua eficácia, pois é antecipado sem espaço para conjecturas. Até a única revelação que deveria causar impacto sobre a verdadeira identidade de um Skrull é mal executada. O caso de Rhodey como Skrull é mal construído, não dentro das estruturas da história, mas sim com um corte súbito para um espelho, que não oferece nenhuma reviravolta significativa. A tensão é desperdiçada por uma escolha cinematográfica decepcionante. A abordagem para contar essa história enigmática é desajeitada e não consegue aproveitar o potencial. A cena de abertura do primeiro episódio é emblemática dessa falha. O Skrull é revelado antes de qualquer interação com Martin Freeman, tirando qualquer chance de suspense. Isso se repete constantemente, prejudicando a complexidade e sutileza. Cada vez que uma revelação deveria surpreender, a série erra a marca, como um arremesso lento perdido por um batedor de beisebol profissional. O embate. Absurdo! Além do programa não ter conseguido cumprir a promessa de ser uma história emocionante de espiões, com muita suspeita ao redor. Voltando ao assunto de Nick Fury, onde ele não manteve sua palavra, que é o ponto principal do conflito na série. Vamos voltar um pouco no tempo. Nos anos 90, Nick Fury fez uma promessa para os Skrulls, aqueles alienígenas parecidos com humanos. Ele prometeu a eles que encontrariam um novo lar, um lugar para eles morarem. Mas naquela época, ele e sua amiga Carol Danvers não conseguiram fazer isso. Quando começou o projeto dos Vingadores, ele teve um problema nos olhos e não conseguiu achar um planeta legal para os Skrulls. Enquanto ele estava cego,
Um dos líderes dos Skrulls, chamado Talos, chamou todos os outros Skrulls que sobraram para virem para o planeta onde estamos agora. É por isso que tem muitos Skrulls por aqui. O vilão da série, chamado Gravik, fica bravo porque o Nick Fury não cumpriu sua promessa. Ele quer que os Skrulls possam viver normalmente, sem precisar esconder que são diferentes dos humanos. Só que a ideia maluca dele é fazer os humanos brigarem entre si, uma guerra, para aí eles, os Skrulls, poderem tomar conta do planeta. Mas pensar nisso mais de perto nos faz ver que essa ideia é bem estranha. Primeiro, a gente precisa esquecer um monte de coisas que já aconteceram no mundo dos super-heróis para essa história fazer sentido. Os heróis da Terra já são amigos dos Guardiões da Galáxia, então por que eles não pediram ajuda para achar um planeta vazio? Eles podiam ter perguntado se os Skrulls podiam viver junto com eles em lugar nenhum. Ah, e lembra do lugar parecido com a Terra onde o vilão Thanos estava em Vingadores Ultimato? Eles podiam ter escolhido um lugar assim também. Mas a série insiste que o Nick Fury não conseguiu achar um planeta bom. E essa ideia de começar uma guerra para os Skrulls poderem dominar o planeta não faz sentido. É difícil entender como alguém acharia que matar muita gente e destruir o mundo ia ser uma boa ideia só para deixar um monte de Skrulls no poder. Fazer uma guerra mundial não parece coisa de gente que pensa direito. E tem outras maneiras mais espertas e interessantes para os Skrulls conseguirem o que eles queriam, como se infiltrarem nos governos de todo o mundo. Isso faria mais sentido e seria uma boa oportunidade para a série ser mais emocionante e cheia de mistério, como o filme Capitão América, o Soldado Invernal. Nick Fury, totalmente desorientado. Ele é interpretado pelo Samuel Jackson, o mesmo ator que faz ele nos filmes. Só que na série, a forma como o personagem é mostrado é um pouco confusa. Às vezes ele até tenta ser legal, mas esses momentos são raros e não acontecem muito, o que é uma pena. A história que o roteiro conta sobre o Nick Fury é mais ou menos igual às outras histórias de personagens antigos que a gente já viu várias vezes. Eles ficam repetindo que o Nick Fury ficou velho e que não é mais o mesmo de antes. É chato ouvir isso várias vezes, porque a gente já sabe que ele é importante e forte. O jeito que eles mostram o Nick Fury na série não combina com a forma como ele é nos filmes, onde ele é inteligente e sabe das coisas antes dos outros. Eles tentam mostrar ele como um guia, alguém que ensina os outros, mas isso não funciona muito bem. É como se eles pegassem uma figura importante e tentassem fazer ela parecer menos incrível, o que não é legal. E teve até uma parte em que mostram o Nick Fury beijando um Skrull, o que é meio estranho e não combina com a imagem que a gente tem dele nos filmes. E tem mais umas coisas que não ficaram muito legais. A Maria Hill, que é uma personagem importante e amiga do Nick Fury, saiu da série de um jeito meio sem graça, e isso não foi legal para a história. Ela sempre ajudou e conectou diferentes partes do universo dos super-heróis, mas a forma como ela saiu não foi emocionante, e isso deixou os fãs um pouco tristes. E o personagem Rhodey também não foi bem tratado na série. Revelar que ele era um Skrull desde muito tempo atrás não faz sentido com o que a gente já conhecia do personagem e do universo dos super-heróis. Isso pareceu mais uma surpresa forçada do que uma parte bem pensada da história, e isso não foi legal para a história nem para os fãs. Maria Hill, um final sem cerimônia. O desfecho da jornada de Maria Hill é como uma eliminação, quase como se ela tivesse sido apagada. A parte mais triste dessa situação é que ela nunca conseguiu verdadeiramente expressar quem ela era. Hill era notoriamente leal a Fury, agindo como seu braço direito e companheira. Sempre que ela aparecia na tela, trazia um conforto familiar, semelhante ao que sentimos com Fury. Ela servia como um elo, conectando diferentes partes do universo dos heróis, e sempre que Fury surgia, Hill estava logo atrás, desempenhando um papel crucial. Ela estava disposta a sacrificar personagens queridos ou conhecidos para cumprir seu papel, mostrando que seu compromisso com a história não tinha limites. Na minha perspectiva, grande parte disso é justa, dependendo da forma como é executado. Quando bem feito, pode ser aceitável. Porém, no caso de Invasão Secreta, a abordagem não deu o resultado esperado. Agora, como eles abordaram o fim da história de Maria Hill? Foi uma saída súbita, acontecendo sem nenhuma cerimônia no final do primeiro episódio, com a intenção de ser impactante. No entanto,
A reação limitada daqueles que realmente assistiram ao programa indica que a execução foi inadequada. Comparado ao caso de Tony Stark em Vingadores Ultimato, onde sua morte foi tratada de maneira poética e bem planejada, a saída de Hill pareceu uma escolha aleatória. Não teve o impacto desejado e, em vez disso, pareceu forçada. A mesma falta de consideração é evidente no tratamento dado a Talos, cuja importância diminuiu. Sua morte é tratada com insensibilidade, sem gerar um peso emocional. No entanto, a pessoa que ganha mais com essa conclusão é Rhodey, destruição de caráter. Uma das partes mais preocupantes do desfecho precisa ser como Rhodey é abordado, o que acaba prejudicando tanto o personagem quanto os devotos fãs do universo cinematográfico da Marvel. A revelação de que, na verdade, Rhodey é um Skrull não é o maior problema aqui. O que é problemático é como essa revelação é apresentada e quando ocorre. No último episódio, há uma forte sugestão de que Rhodey tem sido um Skrull desde os eventos da Guerra Civil, quando o verdadeiro Rhodey ficou incapacitado após um confronto com o Falcão. A série brinca com o elemento surpresa, sem considerar as ramificações dessa reviravolta. A narrativa implica que tudo o que Rhodey vivenciou desde a Guerra Civil não foi genuíno, que ele não passou por essas experiências. Portanto, Rhodey não tem um verdadeiro entendimento de eventos como a morte de seu amigo próximo Tony Stark, a ameaça de Thanos ou o estalo. O peso emocional da cena em que Pepper, Spidey e Rhodey se despedem de Tony Stark é comprometido, porque na realidade é um Skrull aleatório se despedindo de Tony, o que diminui o impacto e a conexão emocional. Essa abordagem é ainda mais problemática do que a famosa cena em Loki, onde os irmãos Russo retrataram as joias do infinito como pesos de papel. Isso demonstra um claro desrespeito pelo vínculo emocional dos fãs, que estavam profundamente envolvidos com os personagens e as histórias. Essa escrita preguiçosa e negligente revela a falta de pensamento crítico por parte dos roteiristas e expõe uma das maiores fraquezas de Invasão Secreta. Isso certamente se destaca como um dos aspectos mais negativos do desfecho como um todo. O desfecho, um desafio impossível de superar. O último episódio recebeu a pior avaliação geral em comparação com qualquer projeto do universo cinematográfico da Marvel. E essa avaliação é totalmente compreensível. É um completo desastre em todos os aspectos, desde as escolhas de enredo até a edição dos efeitos visuais e a interpretação. A conclusão de um projeto que custou mais de 200 milhões de dólares é decepcionante. Embora se esperasse que a adaptação evocasse lembranças da Guerra Civil, um amado evento dos quadrinhos da Marvel, na prática, ela se resume a pouco mais do que um nome. Capitão América, Guerra Civil, foi uma adaptação do evento Guerra Civil dos quadrinhos, mas as diferenças em termos de escopo são consideráveis. Os quadrinhos envolviam centenas, se não milhares de personagens e ocorriam em uma escala verdadeiramente épica, abrangendo até outras dimensões. Na época, o MCU não tinha essa amplitude, resultando em uma história muito mais contida. Ainda assim, os protagonistas principais, como Capitão América e Homem de Ferro, eram os mesmos nas duas versões. O Homem-Aranha também desempenhava um papel crucial na trama, mantendo o foco no conflito central. Apesar de não ser uma adaptação direta, a essência da Guerra Civil era transmitida. Por outro lado, Invasão Secreta falha em vários aspectos. O elenco principal dos quadrinhos está morto ou aposentado no MCU, o que significa que a série não se assemelha de maneira alguma à história original. A escala também é consideravelmente reduzida. Embora se compreendam as limitações de orçamento e logística, a série parece carente de efeitos visuais de alta qualidade e de um elenco de grande destaque. A revelação de personagens transformados em Skrulls não causa impacto emocional, já que não nutrimos nenhum vínculo emocional com eles. A narrativa não consegue oferecer momentos significativos, e o diretor do programa parece rejeitar críticas construtivas, optando por atacar os fãs em vez disso. Essa atitude é lamentável e demonstra uma desconexão com o público. Em última análise, os espectadores têm todo o direito de expressar suas opiniões e esperam que o que foi prometido seja cumprido. Com frequência, Hollywood se torna excessivamente focada no ego, o que prejudica a qualidade do trabalho resultante. As pessoas investem financeiramente em filmes e programas de televisão,
e tem o direito de esperar uma narrativa bem executada e respeitosa em relação ao material original. O público não deve se sentir compelido a aceitar qualquer conteúdo oferecido sem a possibilidade de crítica. Chegamos ao fim! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever e ativar o ícone de notificações para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!